Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa leitura bíblica e hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 15 de Mateus. Ontem nós lemos 13 e 14, hoje nós vamos continuar no capítulo 15. Sempre lembrando que se você conhece alguém que tem dificuldade de leitura, que não dispõe de muito tempo para ler, mas dispõe de um tempo para ouvir, seja no horário do almoço ou antes de dormir, de manhãzinha, no carro, compartilhe esse vídeo, indique para que todos os dias a gente vá lendo um pouquinho da palavra e vamos ler a Bíblia toda, de Mateus até Malaquias. Então vamos continuar aqui no capítulo 15 de Mateus. Vamos lá. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem? Ele respondeu-lhes: e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: honra pai e mãe, e aquele que maldisser seu pai ou mãe, certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Em seguida, chamado para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados? Ele respondeu-lhes: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Ora, se o cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Pedro, interpelando-o, pediu-lhe: explica-nos a parábola. E disse Jesus: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feita como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia e, subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os puseram a seus pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. E deram glória ao Deus de Israel. Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: de onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão,
tomou os 7 pães e os peixes e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe, para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: Ao entardecer dizeis, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais do tempo não sois capazes. Geração má e adúltera, reclama um sinal e de sinal não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os foi-se embora. Ao passarem para a outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhes dissesse, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse, homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que ele não dissera acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ressurgisse ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Até aqui, hoje nós lemos os capítulos 15 e 16 de Mateus. A partir de amanhã, então, nós continuamos a partir do capítulo 17 e aos pouquinhos vamos avançando na leitura. Quando nós menos esperamos, já acabamos o Novo Testamento. E aí depois a gente vai partir para o Velho Testamento. Aqui nesses capítulos que nós lemos, 15 e 16, nós vimos a segunda multiplicação dos pães, Jesus falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, que os discípulos interpretaram inicialmente como sendo o fermento de pão,
Mas não era isso. Quando Jesus disse para os discípulos, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, ele estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com os ensinamentos que nós temos dado ouvido. O nosso ouvido, o nosso coração tem que estar voltado apenas para o Evangelho, para a Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã. Continuaremos a partir do capítulo 17. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.